Olá pessoal, hoje a gente irá demonstrar como cadastrar actions de forma automática, o que são as actions dentro do SaaS Pilot, como a gente consegue testar via Playground antes de a gente fazer uma implantação lá no seu SaaS, no seu produto. Então, quando você entra, você faz o login na plataforma, aqui no rodapé a gente já vai encontrar um alerta dizendo que a gente não tem nenhuma action cadastrada, dando o linkzinho aqui para nós irmos para a parte das actions, ou também a opção de a gente clicar no Help Center lá para a gente ver alguns vídeos ou artigos relacionados a alguma dúvida que eu possa ter. Então, para esse nosso cenário, a gente vai clicar em Actions. Uma vez que a gente clicou em Actions, pode ver que a gente não tem nenhuma API mapeada. Então, de forma bem simples, Actions são ações que a sua API pode executar. E não somente ações da sua API, Você pode colocar APIs que vocês utilizam, Vamos supor, eu utilizo o HubSpot. Então eu poderia pegar e cadastrar aqui a URL do HubSpot, da API do HubSpot, mapear as ações que eu preciso e utilizar lá a minha chave de API para mim conseguir fazer a comunicação com o HubSpot e assim por diante. Então aqui a gente consegue colocar tanto as suas APIs do seu produto, do seu SaaS, quanto de outras que você precisa utilizar no seu fluxo. Então, a gente consegue fazer a criação dessas actions de forma automática e dinâmica, utilizando um arquivo de especificação OpenAPI. A grande maioria dos provedores já tem esse arquivo. Muitos podem ter uma URL que expõe essa definição. E se você, para a sua API, não tem, você pode adicionar manualmente. Nesse vídeo, a gente vai fazer o processo de forma automática, utilizando um arquivo OpenAPI. No próximo vídeo, a gente aborda como que eu faria de forma manual isso. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui ou eu vou clicar em Upload, tanto aqui quanto aqui em cima. E aí vai aparecer a nossa tela para a gente fazer o upload da especificação. Então, ou a gente arrasta um arquivo aqui onde a gente tem o upload do arquivo, ou nós pegamos a URL e colocamos diretamente aqui onde a gente tem o fetch. Para esse vídeo, eu criei um arquivo de exemplo, utilizando lá o JSON Placeholder, que é uma API de exemplo, mapeando somente a rota de usuários, Então eu vou colocar aqui, uma vez que eu colei, eu dou um fetch. Pronto, processou, A gente pode ver que criou aqui em cima, e já criou os cards pro path de users. O bacana de fazer através de uma URL é que você consegue ir sincronizando, Vamos supor que esse update user by ID não existisse, Então eu fiz o upload via URL a primeira vez, tinha somente esses 5, sem esse sexto aqui. Vamos fazer essa simulação. Ou seja, tinha só esses 5. Durante esse tempo, foi criado novos path, foi criado novas rotas, e eu quero sincronizar. Então, uma vez que você utilizou a URL, quando você clicar aqui em Upload, a URL já vai vir aqui selecionada. Então, basta eu dar um fetch de novo, que ele vai olhar as definições, ver se teve algo novo e baixar. Automaticamente criou aqui o que faltava, os outros permaneceram igual. Uma vez que a gente fez a importação, ou através de arquivo, ou através de uma URL, eu consigo fazer algumas alterações, e eu consigo fazer também algumas conferências. A primeira delas é ver como que a gente está especificando a parte do host, parte da autenticação, se eu preciso passar algum header, Então, aqui onde eu tenho o JSON Placeholder, que é o nome do arquivo OpenAPI, da especificação do OpenAPI que eu importei, se eu clicar na engrenagem, eu tenho alguns campos para personalizar. Primeiro, nós temos o nome da API. Se você quiser alterar esse nome que veio dinamicamente lá da definição da OpenAPI, você pode alterar. Aqui ele automaticamente já pega para nós e já traz o host. E aqui nós temos duas situações. A gente pode utilizar a nossa API, ou a grande maioria das APIs que a gente for utilizar, elas têm autenticação. Inclusive, as do teu próprio SaaS, do teu próprio produto. Você pode utilizar através do componente Authentication ou através do header. Qual que é a diferença das duas? Quando a gente utiliza o componente de autenticação, a gente pode escolher aqui o nome da chave, Ou seja, é Authorization, é XAPI Key, é Access Token, enfim, a gente consegue definir e você não insere o valor, Você não consegue inserir o valor ele está até aqui desabilitado. Você consegue especificar que tipo que é, E aqui você iria colocar o valor, obviamente você não consegue. Por quê? Porque a ideia desse componente de autenticação é que você passe a chave de API, a chave de autenticação, toda vez que você fazer uma solicitação para o agente. Então, uma vez que eu fiz o mapeamento, que cadastrei a minha API, fiz o mapeamento, quando eu chamar um agente, eu sou obrigado a passar a chave de API para que ele pegue essa chave e utilize para fazer as requisições aí para suas APIs.
Ou, se você não quer ficar inserindo a cada solicitação, você consegue adicionar header fixos. Então, tu consegue colocar aqui, da mesma forma que seria o XAPI Key, né? Tu consegue colocar aqui XAPI Key e colocar o valor o valor da tua chave aqui. Aí, toda vez que o agente interagir com essa API, automaticamente já vai ter vai ter a parte da autenticação já pronta para ser utilizada. É bacana, né, pensar no header fixo, porque você pode ter mais que uma especificação de API, né? Nesse caso do exemplo aqui, eu estou num plano gratuito, então eu não consigo cadastrar nova API, ou seja, uma nova definição de API. Se eu tivesse algum plano pago, né, eu poderia cadastrar aqui uma outra, colocar um header fixo também. Então, quando eu falar com o agente, através de uma linguagem natural ali que o usuário estiver entrando em comunicação com o teu agente, ele vai entender para qual API ele tem que chamar, e aí já vai ter todas as informações que ele precisa para executar. Então, tem os seus pontos positivos, e aí vai de uma análise, né, para ver o que faz mais sentido. Então, uma vez que eu vi que ele importou corretamente aqui o host da API, né, definiu o que eu precisei, eu posso salvar, nesse caso cancelar. Né? E uma vez que você não quer essa definição, você pode vir aqui fazer deletar, e ele remove, né, das tuas definições. Então, uma vez que eu fiz a conferência, está tudo certo, eu vou olhar agora para os path. Então, nós temos o path users. E dentro do users, eu tenho algumas ações que eu posso ter, como listar todos os usuários, recuperar um usuário ali pelo ID, criar um usuário. Né? E se observarem, vão ver que cada card dessas ações tem algumas que estão com uma tonalidade diferente. Ela serve para dizer quais são as ações que estão habilitadas, ou seja, quais são as ações que o meu agente consegue utilizar. Se eu fazer uma comunicação com o agente agora, automaticamente ele vai ter o poder de só chamar essa ação ou essa ação. As outras fica oculta para ele. Então, aqui é bacana porque você consegue ir liberando, né, aquelas que você precisa através desse seletor. Por padrão, quando você faz um upload num arquivo OpenAPI ou faz a busca através de uma URL, todos os métodos que são do tipo GET, ele vem habilitado. Né? Todos que for de alteração, né, ou seja, delete, post, put, patch, esses ele fica desabilitado, né, para que automaticamente você venha e faça a conferência e ativa somente aquelas que de fato você precisa. Eu posso editar, né, eu posso ver quais foram os valores que foram preenchidos, né, clicando no lapisinho. Vamos pegar aqui do Get Users. Aí ele traz o nome, né, que foi gerado automaticamente, o tipo de requisição, que no momento a gente só está suportando o HTTP request, uma pequena descrição, o path, né, ou seja, para users, o tipo do método que é get, né, se eu clico eu posso ver aqui outras opções. E aqui eu tenho 3 opções que é bem importante e é legal de a gente comentar, é diferente da gente estar olhando somente agora para o get. Então, o users, por exemplo, aqui eu consigo utilizar a queries, né, ou seja, eu consigo buscar, por exemplo, por um ID. Então, aqui em parâmetros, eu tenho que instruir o agente o que eu consigo utilizar de filtro, de query para esse path. Nesse nosso exemplo aqui, a gente está utilizando somente o ID. Então, a gente tem a definição aonde? Na query. Qual que é o nome? ID. Que tipo, né, de informação? É um inteiro, um número? E se ele é obrigatório ou não? No caso aqui, ele não é obrigatório, né? O agente ele só vai solicitar se você quer buscar informação lá de um ID específico. Então, quando a gente está falando de get, né, de métodos get, métodos delete, informar aqui para que o agente entenda como que ele pode lidar com essa tua rota. Né? Ou seja, quais são as possibilidades, né, para conseguir atender ali uma solicitação do usuário que utiliza o teu produto, utiliza o teu SaaS. Quando a gente está falando de post ou put, a gente tem que focar muito no request, porque a definição do request é o que vai determinar, por exemplo, quais campos que são obrigatórios o usuário do teu SaaS informar para criar um registro, quais que são opcionais. Então, essa definição, quando a gente insere aqui, ensina o agente a como utilizar suas APIs e, consequentemente, responder às solicitações do usuário do teu produto. Na parte de respostas não é obrigatório, tá? Mas é sempre legal você colocar também. Por quê? Porque da mesma forma com que os outros 2 campos, parâmetros, request, o response, o agente ele consegue entender como que a resposta vai vir e como que ele pode se preparar para sumarizar essa informação e mostrar que aquela ação foi bem sucedida para o usuário que está utilizando o seu SaaS. E aí a gente tem a parte de opções avançadas. Né? Nesse primeiro momento, eu só vou falar aqui do Requires Confirmation, porque esse campo aqui é bem importante. No caso, eu estou editando um método que é get. Métodos get, a gente não faz alteração de registro, a gente não faz alteração no banco de dados. Então, por padrão, o Requires Confirmation ele vem desabilitado. Mas, se você quisesse que toda a requisição pedisse uma confirmação, tanto no get, você poderia vir aqui e marcar esse como true. No nosso caso, né, como é get, é só recuperação de valores, não tem uma mudança no registro, que vem como padrão, e eu, particularmente, também sempre deixo desabilitado. Nesse nosso caso, vou dar só um cancelar, que a gente não fez nenhuma alteração. E vamos olhar um pouco aqui o Create User, aqui em cima. Então, vamos habilitar ele.
para vocês verem um pouco da diferença do que eu comentei lá no nosso request. Ó. Pode ver que agora o parâmetro ele vem nulo, né? Por quê? Porque de fato eu estou criando um usuário, então eu não preciso nenhum parâmetro do tipo path ou muito menos query, né? Para filtrar um registro. Porém, aí eu tenho o request body. Então no request body eu tenho, por exemplo, a definição dos campos, ou seja, dentro de properties eu tenho o nome do campo, no caso ID, o tipo dele, e-mail, o tipo dele, né? E também tem um bloco que diz quais são os campos que são obrigatórios. No caso, para esse exemplo, o campo é o first name e last name, que são obrigatórios. Então, isso é o que vai instruir, vai ensinar o nosso agente a como interagir com o usuário do teu produto, né? Que informação pedir como obrigatória, que informação que é opcional, que ele pode deixar informar ou atualizar o registro posterior. Né? Então, é bem importante para esses cenários a gente ter isso aqui mapeado. E todos eles, né, vale lembrar que nós estamos passando um a um aqui. Para o nosso exemplo, a gente utilizou uma URL que tinha especificação OpenAPI, ou seja, ele mesmo criou todos esses registros, já deixou tudo configurado. Então, se você tem um arquivo OpenAPI, se você tem uma URL que expõe a definição OpenAPI, automaticamente, em menos de 2 minutos, você consegue importar e automaticamente já treinar o seu agente. Então, ok, né? A gente falou do request body, o response, mesma situação que eu comentei antes, e um ponto importante aqui, ó. Agora vocês vão ver que o request confirmation ele está habilitado como true, ou seja, é obrigatório que o meu agente, antes de executar qualquer coisa, traga um resumo para o usuário do teu produto, para o usuário do teu SaaS, com as informações que ele vai inserir, para que o usuário confirme de fato, ou se tiver algum dado errado, ele possa pedir uma correção antes de fazer a chamada de fato, né? Para a tua API, antes de vir aqui e dar um post, né, para users. Isso a gente editando algo que já veio da importação que eu fiz. Eu poderia vir aqui e adicionar uma action manualmente, tá? Então eu posso vir, por exemplo, clicar em action e preencher na mão. Imagina que você não tenha um arquivo de especificação, então tu poderia clicar aqui em New API, especificar o API host, os headers, aí você poderia adicionar o grupo, né? Ou seja, quando eu clico em grupo, seria esse bloco, né? Ou seja, que seria o path dele. Então imagina que nós teríamos aqui o user, imagina que nós teríamos aqui, por exemplo, o post. Imagina que eu estou falando de uma rede social, né? Então eu tenho os usuários da minha rede social e eu tenho os posts que eles criaram. Então eu poderia criar esse cara, né, chamado posts, e aqui colocar as actions, ou seja, listar um post, recuperar um post, deletar um post. Né? Então a gente consegue fazer manualmente, né? Ou seja, você não ter um arquivo de especificação OpenAPI, você não tem uma URL que expõe essa especificação, não quer dizer que você não consiga utilizar o SaaS Pilot. Você consegue, só você vai ter que fazer essas configurações manualmente. Então, ok, uma vez que eu fiz isso, tá, eu estaria apto já a utilizar o agente. Aqui, por exemplo, a gente vai ver que não tem nenhuma autenticação, tá? Aqui tem só a definição do campo, mas a gente não está colocando nenhuma autenticação, nem aqui e nem no header fixo. Por quê? Porque essa API de teste é uma API aberta, ela é uma API pública. Então a gente não tem, a gente não precisa passar nenhuma autenticação. Mas para a gente fazer um teste, ó, eu posso colocar aqui, ó, vamos supor, my header, e colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente vai ver que lá no nosso teste do Playground, ele vai levar esse header. Então, como é que a gente faz agora o teste? A gente vem aqui para o Playground. E no Playground, agora, eu consigo fazer os testes que eu preciso. Aqui no Playground é legal, vocês vão ver que tem esse Developer Mode, tá? É sempre bacana você deixar habilitado, porque vocês conseguem ver exatamente a linha de pensamento do agente, qual foi a ação que ele escolheu, qual foi a chamada, como que ele fez aquela chamada. Então, quando você está implementando, é bem bacana você ir habilitando as ações e vir fazer os testes aqui. Falando um pouquinho do Playground, mas de forma bem sucinta e bem rápida, a gente tem 2 campos, tá? O User Info, ele serve para você especificar algumas informações relacionadas àquele usuário que está interagindo com o teu SaaS, com o teu produto. Por exemplo, você pode instruir a ele a como interagir, né? Chama pelo nome ou não, a forma de cumprimentar, né? Então aqui, né, de forma bem rápida, eu estou dizendo para sempre ele cumprimentar de forma simpática e sempre utilizar o meu nome, né? Sempre que possível utilizar o meu nome. E se eu tivesse, por exemplo, imagina que lá no meu header, que a gente colocou my header, eu tivesse o Customer ID. Ou seja, Customer ID é um ID que, em teoria, o usuário do teu produto, do teu SaaS, ele não sabe. Ou seja, é um ID que você, enquanto proprietário do teu produto de SaaS, identifica empresas ou identifica usuários. Então, eu poderia vir aqui e passar assim, use sempre X valor como Customer ID. Então, ele automaticamente vai mudar o valor lá no teu header. Tá? Então, também é bem interessante esse campo para você conseguir personalizar as respostas, mas também orientar o teu agente a setar valores automaticamente sem precisar ficar pedindo. Então, ok. E aqui no API Key, tá, a gente sempre coloca o valor da tua chave de API se tu estiver utilizando dentro lá da especificação
da API, lembra que eu mostrei o bloco de autenticação e o bloco de header fixo. Então, se eu definir lá no bloco de autenticação que eu vou utilizar um campo authorization e tal, eu preciso vir aqui no API Key e informar qual que vai ser essa chave, qual que é o valor dessa chave. Por quê? Porque o agente ele vai pegar essa chave para usar lá na parte da autenticação ao chamar o teu endpoint. Então, no nosso caso, a gente não precisa informar. Ó, coloquei uma cumprimentação, cumprimentei, né? E automaticamente pedi para ele. Eu poderia trazer os usuários cadastrados. Ou seja, a gente tem uma rota lá do tipo get que retorna todos os usuários, né? Então, em teoria, ele teria o poder, né, de fazer essa busca. Então, vamos submeter. Ó, então, a gente está aqui com o Developer Mode ativo. Então, a gente consegue ver qual que foi a linha de pensamento, ou seja, o raciocínio que ele fez, né? Então, o usuário solicitou uma lista, então ele entendeu que, para que ele consiga trazer, ele teria que buscar lá a action chamada getUser, e aqui a gente consegue daí ver a chamada que ele fez de fato, né? Então, ó, realmente chamou lá a nossa API, chamou para users, usou o método get, e aqui seriam os headers, né? Aqui ele passou o authorization, né? Mesmo não precisando, porque eu tenho aqui uma API key definida, né? E aí ele está levando. Mas aqui é interessante a gente olhar para esse aqui, ó, myHeader 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode ver que automaticamente ele injetou aquele header fixo que a gente definiu, né, que era um pouco daquilo que eu tinha comentado, né. E aí, automaticamente, ele trouxe aqui, né, inclusive ele coloca, né, fala para o usuário, boa noite, Glauber, aqui estão os usuários. E aqui ele listou, então, todos os usuários e os seus e-mails. Então, se a gente tirar aqui o Developer Mode, a gente vai ter uma visão, que seria a visão que o teu usuário que estivesse interagindo lá com o teu SaaS, ele viria. Então, automaticamente eu mandei o boa noite, e aí, simplesmente, ele iria responder com essa mensagem. Boa noite, Glauber, aqui estão os seus usuários cadastrados. E iria trazer todos os usuários, né? E no final, se precisar de mais informações sobre algum usuário, por favor, me avise. Então, aqui ele dá a ação final. Então, a gente consegue, né, utilizar qualquer tipo de API, vale lembrar que essa é uma API de exemplo, não tem limitação, não tem paginação, então ele trouxe tudo, né? Se fosse outras APIs ou APIs próprias, que a gente tem um limit, tem page, a gente consegue mapear tudo isso diretamente lá na definição da action, né? Se tu tiver uma especificação OpenAPI, isso já vem. Então, esse é o poder que a gente consegue ter, né, utilizando o SaaS Pilot. A gente consegue levar uma experiência conversacional para dentro do teu produto, do teu SaaS, fazendo uma integração direta com suas APIs, né? E aí, num próximo vídeo, né, eu vou comentar também sobre o Chat to Docs, porque você consegue trazer tua base de conhecimento e tuas APIs. Então, quando o usuário ele interage com o teu SaaS, ele analisa a forma do que o usuário está pedindo, né? Se ele tem que tirar uma dúvida com base na base de conhecimento, ou se ele tem que executar uma ação, como trazer um usuário, ou listar todos os usuários, listar todos os produtos. Espero que tenham gostado. No próximo vídeo a gente aborda um pouco mais sobre a parte de integrações